Então, estamos de volta para a segunda parte daquela nossa aula de ossos do crânio. A gente viu na primeira parte desta aula que os ossos do crânio, eles podem ser pares ou ímpares, e ainda há uma classificação desses ossos. Eles podem ser irregulares ou eles podem ser ossos planos. Nós temos então os ossos que compõem o neurocrânio e nós temos os ossos que compõem o conjunto dos ossos da face. Os ossos que compõem o neurocrânio, eles são ossos que eles estão envolvidos na parte da proteção do nosso encéfalo, do nosso cérebro. Então agora vamos ver em maior detalhes como é cada osso. O primeiro osso que nós temos é o osso frontal. Esse osso frontal ele pode ser classificado como um osso largo ou ainda um osso chato. Isso porque esses ossos eles possuem uma característica, que eles possuem tanto a largura quanto o comprimento, eles são maiores, né, do que a espessura. Esse osso ele está localizado na porção anterior do rosto e ainda ele pode ser dividido em duas porções. Uma porção vertical, na qual compõe a escama, que é essa parte curva, e ainda ele pode ser dividido na parte horizontal, que é a parte que compõe o teto das cavidades orbitais e nasais. Então, aqui nós conseguimos ver a parte que vai compor a cavidade orbital e esta que vai compor a cavidade nasal. O osso frontal, ele pode se articular com 12 ossos, contando os ímpares e os pares. Então, nós podemos observar que o osso frontal, ele pode se articular com o esfenoide. O esfenoide, ele fica atrás, né, na porção posterior da cavidade orbital, então é ali que ele vai se articular com o frontal, com o osso etimoide, que vai ficar mais próximo à linha média, também na cavidade orbital, com os parietais. Os parietais ele vai se articular aqui nessa porção, os parietais eles estão mais lateralizados, com os ossos nasais também ainda na porção anterior, com a maxila também na porção anterior, ainda na cavidade orbital com os ossos lacrimais e também com o zigomático, que é este osso que ele fica voltado na porção lateral do crânio. Nós temos também o osso occipital. O osso occipital ele é perfurado por uma abertura grande, oval. Essa abertura é denominada forame magnum. Através dessa abertura que vai passar a medula. E essa medula, ela vai se comunicar com o restante do corpo. Então, é através dali que sai essa projeção do cérebro, que a gente chama de medula, né, que é uma parte que sai ali do encéfalo e que vai se comunicar com o corpo através deste forame. Então, essa região aqui basilar do occipital, é que vai ter contato com a primeira vértebra, que nós chamamos de atlas. E ainda tem a porção escamosa, que é esta porção aqui que nós conseguimos observar do osso occipital. Então, ele é dividido em duas partes. O osso occipital, ele pode se articular com 6 ossos, com os 2 parietais lateralizados, né, que eles estão na porção anterior, quando a gente faz esse comparativo. Ele consegue ainda se comunicar com o osso esfenoide, que a gente consegue observar uma parte da parte inferior da base do crânio. Então, nós conseguimos ver que desta forma aqui que ele vai se comunicar com o esfenoide, nessa porção aqui da parte inferior do crânio. E ele também vai se comunicar com o atlas, como eu citei anteriormente, que é a primeira vértebra. O osso parietal,
Ele é um osso duplo, né? Então, são dois ossos que eles formam uma parte da cavidade do teto do crânio. Então, ele também, além de ser um osso par, ele é um osso chato. Os ossos parietais, eles conseguem se comunicar com 5 ossos. Com o osso occipital, que fica posterior, com os ossos temporais, que ficam nessa região aqui lateral, eles ficam na porção inferior. Com o esfenoide, ele também se comunica, já que o esfenoide tem uma porção que corresponde à asa maior, que também fica na lateral do rosto, na lateral aqui do crânio, e ele também vai se comunicar com o parietal oposto. O osso temporal, ele é um osso irregular, ele é considerado um osso irregular porque ele tem algumas projeções. Então, essas projeções fazem com que ele não tenha um formato que ele possa ser classificado como um osso chato, ou um osso sesamoide, ou algum outro tipo de osso que seja mais comprido. Então, ele, por essas características, ele é chamado de osso irregular. E o temporal, ele é um osso par, ou seja, a gente encontra ele do lado esquerdo e do lado direito do rosto. Ele é um osso que é considerado muito importante e muito complexo, porque além dessas projeções, ele possui uma estrutura que nós chamamos meato acústico, que é uma abertura que tem aqui no osso. É uma abertura aqui no osso, que fica mais ou menos nessa região, que é uma espécie de que vai passar o canal auricular. Então, o que a gente capta aqui de som vai passar através dessa abertura e esse estímulo externo vai ser levado para o nosso cérebro. O osso temporal, ele se articula com 5 ossos, com o osso occipital, que fica na porção posterior, com os ossos parietais, que fica na porção mais superior, fica mais acima desse osso, com os ossos zigomáticos, que ficam mais na frente, mais na porção anterior, e também se articula com a mandíbula. O esfenoide também é um osso irregular, também possui algumas projeções, situa-se na base do crânio e anteriormente aos temporais, ou seja, ele vai ficar na frente dos ossos temporais. E novamente, devido a essa posição que ele possui, ele vai se comunicar, ele vai se articular com a parte basilar, com a parte da base do osso occipital. Então, esses ossos, esse osso, né, ímpar, o esfenoide, ele vai se articular com cerca de 14 ossos. Ele vai se articular com o osso frontal, com os ossos temporais, que está na porção posterior, está atrás dele, com os ossos parietais, com o osso etimoide, que está na frente, está mais acima, na porção superior, que ele se comunica. O osso occipital, ele também se comunica através daquela região basilar. Com as maxilas, ele também se comunica. Esse osso, ele também vai se comunicar com o etimoide, né? Que eu já tinha falado. Aos ossos palatinos também, a esses dois ossos palatinos, que eles se encontram na porção da inferior aqui, né, quando a gente observa a base do crânio. O osso etimoide, ele é um osso leve, porque ele possui algumas cavidades, ele possui algumas irregularidades, é um osso ímpar. Ele está situado na porção medial do crânio, mais ali no meio, e mais voltado para a parte anterior, que é a parte da frente do nosso rosto, na frente do nosso crânio. Então, ele fica voltado mais para essa parte. O osso etimoide, nós conseguimos observar também
uma parte dele na cavidade orbital, na cavidade aqui onde é acomodado os olhos. Então, aqui nessa parte que a gente tem em verde, a gente consegue ver tanto aqui uma parte que corresponde a, a esta lâmina aqui do orbital, quanto uma parte que também corresponde às conchas nasais. Mas a concha nasal que dá para ver melhor na vista anterior é a concha nasal inferior. Então, o osso etimoide, ele articula-se com cerca de 13 ossos. O osso frontal, com essa parte aqui do osso frontal, que está dentro da cavidade orbital, com os ossos lacrimais, que eles estão voltados na face anterior, também com os ossos maxilares, que tem uma parte que adentra também essa cavidade. Nós temos também que ele se articula, aqui a gente não consegue ver muito bem, mas ele consegue se articular com as conchas nasais inferiores e também com o osso vômer. O osso vômer, ele faz parte da espinha nasal, juntamente com o osso etimoide. Ossos da face. Então, os ossos da face, eles são os ossos que vão proteger, eles vão acomodar os órgãos do sentido. Enquanto o neurocrânio vai acomodar o encéfalo, os ossos da face, eles vão acomodar esses órgãos do sentido. A concha nasal inferior, ela localiza-se ao longo da parede lateral da cavidade nasal. Então, nós conseguimos observar aqui, através da vista anterior, que ela está dentro dessa cavidade nasal lateralizada. Nós temos aqui a espinha nasal, que divide a cavidade nasal ao meio, e as nossas conchas nasais, elas estão mais nessa porção lateral, nesse limite lateral. Aqui, nesta outra imagem, nós conseguimos ver a concha nasal, onde que ela fica situada dentro desta cavidade. A concha nasal, ela ainda é capaz de se articular com 4 ossos. O osso etimoide. O osso etimoide é o que corresponde as conchas nasais média e superior, fazem parte desse osso etimoide. Maxila também vai se comunicar, já que a maxila estará lateralizada, né, na porção lateral deste osso, com os ossos lacrimais e ainda com os ossos palatinos. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, melhor onde que fica situado a concha nasal superior e a concha nasal média. Então, de baixo para cima nós temos a concha nasal inferior, que ela é considerado um osso próprio. Entretanto, a concha nasal média e a concha nasal superior, elas formam parte do osso etimoide. Os ossos lacrimais, eles ficam ficam próximos ali, né, na parte média da cavidade orbital, e é o menor e mais frágil osso da face. Os ossos lacrimais, eles são duplos, eles articulam-se com o osso frontal, com o osso etimoide. Abaixo, a gente consegue observar que fica a maxila, que a maxila também se articula com este osso, e com as conchas nasais inferiores ele também se articula, já que ele tem uma projeção voltada para a parte posterior do crânio. Outro osso que nós temos que compõe os ossos da face é o osso vômer. Ele é um osso plano, como a gente pode ver aqui, né? Ele parece uma lâmina, ele lembra bastante uma lâmina. É um osso plano, ímpar. Ele forma a porção posterior e inferior
do septo nasal. O que a gente quer dizer com isso? Nós conseguimos observar que ele forma parte da espinha nasal e também ele fica voltado para a porção posterior, ou seja, aquela parte de trás, voltada para a parte de trás do septo nasal. Então, aqui nós conseguimos observar melhor, né, onde que ele fica situado. Então, aqui nós temos a espinha nasal, nós conseguimos observar uma parte aqui do osso vômer. O osso vômer, ele articula-se com 6 ossos, com um osso esfenoide, com o osso etimoide, com os maxilares, ele se articula, e também ele se articula com os ossos palatinos, que dá para observar, não aqui, mas dá para observar se a gente pega o crânio e olha a base deste crânio, a parte inferior desta base. As maxilas, elas são ossos pares. Esses ossos, eles estão unidos através de uma sutura, né? É um osso que ele compõe 4 cavidades. Eu vou fazer um vídeo mostrando quais são essas cavidades, mostrando um pouquinho melhor como que fica, onde que ele fica localizado no crânio. Eu vou fazer isso em um outro vídeo e eu vou postar depois no final dessa sequência de vídeos. Então, as maxilas, elas compõem o teto da cavidade bucal. Então, aqui a gente consegue ver, né, que aqui embaixo é onde vai corresponder a parte que fica a mandíbula. Forma também o soalho e a parede do nariz. Então, aqui a gente consegue ver o porquê, né? Que a gente tem a cavidade nasal, então ele fica formando a parede da lateral do nariz. E ele forma também o soalho da órbita e o seio maxilar. A maxila, ela se articula com 15 ossos, com o osso frontal, que fica na parte superior, com o osso etimoide, com os ossos nasais, com os ossos zigomáticos que ficam lateralizados, com a concha nasal inferior, já que ele também forma parte da estrutura nasal. Ele se articula também com os ossos lacrimais, já que ele fica bem perto. Ele compõe uma parte da cavidade orbital, que a gente consegue ver melhor nessa imagem aqui. Então, é assim que ele se articula com os ossos lacrimais, com os ossos palatinos, já que ele também forma a parte superior da cavidade oral. Ele se articula com o osso vômer, já que a gente conseguiu observar que ele fica próximo aqui à parte que corresponde à divisão da cavidade nasal. E ele ainda vai se articular com a maxila do lado oposto. Ou seja, se a gente está falando da maxila direita, essa maxila do lado direito vai se articular com a maxila do lado esquerdo. Nós temos o osso palatino. O osso palatino a gente consegue observar ele se a gente pega e observa a base do crânio da vista inferior, ou seja, a parte de baixo. Então, os ossos palatinos, eles também são ossos duplos, eles estão ligados através de uma sutura. O palatino, essa imagem aqui tá errada, o palatino ele vai formar essa parte aqui de trás, ó. Essa imagem aqui é o que corresponde a uma parte da maxila. Aqui nós conseguimos observar que os ossos palatinos, eles são ossos duplos, eles formam a parte posterior do pálato. Então, a parte posterior é a parte de trás do pálato. Os ossos palatinos, eles conseguem ser observados
através da base do crânio, da vista inferior, ou seja, se a gente pega esse crânio e olha ele de baixo, ele forma parte do soalho e da parede lateral da cavidade nasal, isso porque ele, ele tem essa parte aqui mais basal, mas ele também se projeta em direção à cavidade nasal e também forma uma parte do soalho da órbita. Se a gente consegue observar melhor a órbita em detalhes, a gente consegue ver que uma pequena porção corresponde a esses ossos palatinos. O osso palatino, ele é capaz de se articular com 9 ossos, com o esfenoide, com o osso etimoide. Ele vai se articular também com o osso vômer, que o osso vômer ele vai acabar ali dividindo as coanas, com a maxila, já que a maxila ela está anterior a este osso, com a concha nasal inferior, com o outro osso palatino, né, que é um palatino do lado oposto. Os ossos zigomáticos, eles formam parte da parede lateral, então eles fazem parte dessa face lateral, dessa porção lateral do rosto e também do soalho da órbita. É um osso par e irregular, ele possui algumas projeções. O osso zigomático, ele se articula com um osso frontal, com um osso esfenoide. O frontal ele está acima, com o osso esfenoide ele está nessa porção, então ele consegue também se articular com o osso esfenoide, que também faz parte da cavidade orbital, com a maxila, com o osso temporal e com o osso temporal. Isso se a gente considera apenas um lado, senão a gente pega essa parte aqui e a gente duplica essa parte aqui da maxila e a parte do temporal, porque nós temos dois lados, né? Nós temos o zigomático do lado esquerdo e o zigomático do lado direito. Nós temos também a mandíbula. A mandíbula é o único osso que ele não está ele não se articula através de suturas, ele possui um formato diferenciado, é um osso ímpar e é onde está situada a arcada dentária inferior. A mandíbula, ela consiste em duas porções. Uma porção que a gente considera horizontal, lembrem da linha do horizonte, que essa porção horizontal, ela forma o corpo e duas porções que elas estão voltadas para cima, na parte superior do crânio. Essa porção é o que a gente chama de ramo. Então, nós temos dois ramos, um direito e um esquerdo, e nós temos ainda o corpo dessa mandíbula. E o que vai unir este corpo a estes ramos é um ângulo quase reto, que é chamado de ângulo da mandíbula. Então, nós temos essa mandíbula, que ela vai se articular com dois ossos, que são os ossos temporais, o osso temporal esquerdo e o osso temporal direito. Nós temos também os ossos nasais, que eles são ossos duplos, eles possuem dois ossos, no caso, um esquerdo e um direito, que eles também estão ligados através de uma sutura. Esses ossos nasais, eles ficam voltados na porção anterior do rosto e eles articulam-se com 5 ossos, com o osso frontal, que fica na parte superior, com o osso etimoide, que fica voltado na parte posterior deste osso, com os ossos da maxila, que eles ficam aqui na porção mais abaixo, lateral e abaixo deste osso, e também com o osso nasal do outro lado. E essa é a segunda parte da nossa aula.
de ossos do crânio. Eu vou fazer um vídeo, então, demonstrando onde cada osso ele está articulado, com quais ossos ele se articula, para a gente ter uma noção de como que fica no crânio, porque a nossa última aula já foi faz algum tempo. Então eu vou fazer um vídeo mostrando um modelo 3D onde cada osso fica e eu vou postar ao final dessa série de aulas. Espero vocês no próximo vídeo.